Glória a Deus. Amém. Muito obrigada, pastora Valdete. Muito obrigada por ter iniciado a nossa reunião. E quando nós entramos em qualquer lugar, em conjunto, debaixo do sangue do Senhor Jesus e em nome do sangue do Senhor Jesus, ali ele está presente também. Amém? Então, nós damos boas-vindas ao nosso Senhor Jesus, que está conosco, o servo de Deus, o servo perfeito, amém? O servo que cumpre fielmente os desígnios do Pai. E ele é o nosso modelo, ele é o nosso padrão, é ele quem nos ensina, que se coloca como alvo, né? Para você e para mim. Então, esse é o padrão, né, de serviço que o nosso Deus imprime em nós, o padrão do Senhor Jesus. Amém? Quero cumprimentar aqueles que chegaram enquanto a pastora Valdete estava orando, a Aninha, o Léo e a Cláudia, o Betinho, a missionária Rosana, a Adriana, esposa do pastor Cláudio, Adriana Madureira. Glória a Deus, glória a Jesus. Sejam bem-vindas e bem-vindos todos que chegaram agora, amém? Amém. Nós vamos iniciar pela parte administrativa, amém? Como a gente sempre começa, e no final nós vamos estudar um pouquinho a palavra do Senhor. Esta reunião está sendo gravada, né? E eu tenho entendido que é uma ferramenta excelente, essa ferramenta do Zoom, porque não tira a gente de casa, né? Não que seja ruim estar na igreja, é maravilhoso e eu amo estar com vocês. Aliás, eu gosto mesmo de estar com vocês presencialmente, amém? Porém, a gente sabe que a nossa igreja é uma igreja cheia de atividades, é uma igreja viva, ativa, em movimento, né? A nossa igreja está sempre se movimentando. Então, eu entendo que fica pesado, né? Para a gente estar na igreja de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, né? E amanhã também, domingo, nós estamos nos preparando para uma grande festa. Eu creio que ia ser muito pesado se eu tirasse vocês de casa hoje também, né? Então, glória a Deus por essa ferramenta. E a gravação é uma bênção, porque depois eu posto lá no YouTube a reunião. Se houver alguma dúvida, tá lá, né? E a gente pode rever. Então, é muito importante, se você notar que alguma pessoa do teu ramo, que participa da célula junto com você, não pôde estar presente na reunião, é muito importante você me ajudar a lembrar essa pessoa que vai estar no YouTube, a gravação, para ela acompanhar. Porque a verdade, queridos, é que depois que nós começamos a fazer a reunião do Corpo de Obreiros com um volume maior de pessoas, e isso só pôde ser possível, né, depois do uso dessa ferramenta. Quando nós nos reuníamos pessoalmente na igreja, iam no máximo 15 pessoas, né? E agora, por meio dessa ferramenta, a presença é muito maior. E depois que nós começamos a ter uma presença maior, o Corpo de Obreiros deu um avanço muito grande, não que antes não tivesse, né? Mas é nítida a melhora, né? A comunhão, a unidade que nós desenvolvemos a partir do momento que todos passaram a participar da reunião. Porque aí todo mundo fala a mesma língua, não é? E falando a mesma língua, a gente já leu isso lá em Gênesis, capítulo 11, né? Quando Deus fala da Torre de Babel, quando o povo fala a mesma língua, ninguém pode pará-los, né? É claro que lá em Gênesis 11 o contexto é outro, né? Mas nós devemos pegar aquela fala do nosso Deus como ensino,
quando nós falamos a mesma língua, nós avançamos e ninguém pode nos parar. E eu creio que ninguém vai parar, e eu estou falando do inimigo da nossa alma, ninguém vai parar o corpo ministerial de obreiros da casa do Senhor, na Igreja Eterna Aliança. Amém? Nós fomos chamados com um propósito, nós fomos chamados para servir ao nosso Rei, e o inimigo não vai nos parar. Amém? Então, eu quero colocar, por ordem aqui, os itens que são pertinentes à questão administrativa da nossa reunião. O primeiro item que eu quero tratar é a respeito do uso de celular durante o culto. Amém? Hoje nós temos muitos obreiros, obreiros mais novos, obreiros mais antigos. O uso do celular durante o culto, ele não está proibido, amém? Mas ele deve ser utilizado com bom senso. Vou explicar. Há situações que a gente sai da casa da gente com algo em andamento, não é verdade? Todo mundo aqui tem família. Às vezes você sai da tua casa e deixou um sobrinho, um filho, um marido, né? Uma pessoa que está assim, olha, qualquer coisa você me liga. A pessoa talvez esteja enferma ou passando por alguma situação que precisa de você. Então, é óbvio que a gente pode usar o telefone, desde que haja bom senso. Não dá para ficar conversando durante o culto todo com essa pessoa que ficou em casa. Se você vê que a conversa vai se estender, avisa o teu líder e se retira, vai lá para a sala de pastores, trata do assunto, aí depois você volta. Muitos de nós, eu também faço muito isso, logo que eu desço do altar, em geral, quando eu estou ministrando louvor, a primeira providência que eu tomo é de transmitir o link do culto para o meu ramo. Né? Então, eu desço do altar, pego o celular, vocês podem reparar, eu desço do altar, eu pego o celular e começo a mexer. O que eu estou fazendo? Eu estou transmitindo o link do YouTube, estou espalhando esse link por todas as células do meu ramo, fazendo convite nas redes sociais para divulgar o culto. Por que eu não fiz antes? Porque eu estava em cima do púlpito, não tenho a menor condição de fazer isso. Né? Mas depois que acabou, eu só pego o celular para ler a Bíblia. Eu acompanho a leitura da Bíblia na Bíblia de papel e na Bíblia do celular, que, né, o aplicativo que eu uso, quando você clica em cima da palavra que o pastor, o apóstolo, o ministro enfatizou, ele abre assim um leque de informações. Eu gosto muito de ouvir o que o ministro está ensinando, com base naquelas informações também, eu uso o culto para eu aprender, né? Porque ninguém sabe tudo, nem o apóstolo, nem eu, nem você, ninguém sabe tudo. Então, a gente tem que usar o nosso tempo para aprender mesmo. Então, se você quiser usar o celular com o aplicativo da Bíblia, seja bem-vindo, eu também uso. Se você quiser compartilhar YouTube, Facebook, Instagram, faz muito bem, você está compartilhando algo bom. Só não vale a gente ficar conversando, né, com alguém, que aí é desagradável, falta de respeito àquele que está pregando. E para honra e glória do nome do Senhor Jesus, hoje nós temos muitos formados na Escola de Líderes, né? E nessa terça-feira que passou, todos os formados, eles tiveram a oportunidade de subir ao púlpito e ministrar uma palavra para a congregação. E vocês devem ter percebido como é bom ter a congregação prestando atenção no que você está falando. Você imagina como é desagradável você subir ao púlpito e ter uma turma conversando, ter uma turma mexendo no celular, ter uma turma olhando para cima com cara de quem está pensando na morte da bezerra, e a gente se esforçou tanto para subir ali, para ultrapassar uma barreira, que é a barreira da timidez, da tremedeira, que dá um negócio, né? Quando a gente sobe no púlpito. A gente está fazendo um esforço tremendo
para estar ali em cima, e tem alguém sentado ali embaixo que não está absolutamente nem aí para o que você está falando. Então, assim, é falta de respeito, né? E hoje nós somos aqueles que estamos em cima do púlpito. Então, eu aprendi isso muito cedo na igreja. Se eu quero uma audiência atenta ao que eu estou falando, quando eu fizer parte da audiência, eu também tenho que estar atenta ao que alguém está falando lá de cima do púlpito. Não sei se eu já comentei isso com vocês. Na Igreja Eterna Aliança na Cabo Verde, logo no comecinho, havia também muitos pastores, como há agora, e uma vez eu estava sentada na cadeira da frente, e atrás de mim tinha uma pessoa que estava revoltada, porque naquele dia era o pastor fulano de tal que ia pregar, e não o apóstolo, que nem era apóstolo, era um pastor, né? Pastor William, na época. E essa pessoa estava aborrecidíssima e falava em alta voz assim, puxa, eu trouxe uma pessoa para ouvir o pastor William, e hoje é esse fulano que está aí, né? E assim, eu fiquei tão aborrecida, porque para mim isso era um desrespeito tão grande, eu me coloquei no lugar da pessoa que estava lá no altar. Falei, gente, a pessoa se acontece isso comigo, mas não deu outra. Terminou o culto, eu chamei o irmão no cantinho e descasquei. Naquela época eu não era tão doce, né? E falei um montão, né? Porque, e assim, depois, né, essa pessoa falou, na época eu era evangelista, né? Não era pastora. Evangelista, eu entendi o que você falou, obrigada por ter me corrigido. Né? Então, assim, foi benéfico. A pessoa entendeu que aquilo não era para vergonha, nem para destruição. Eu trouxe aquela correção para a pessoa entender que é falta de respeito, gente. Cada um de nós, quando sobe no púlpito, está lutando contra as suas próprias limitações. Fora que a gente está lutando contra o inferno, que não quer que a palavra seja pregada. Então, tem muita limitação aí nessa jogada. E ainda alguém vai ficar distraído? Que não sejamos nós. Amém? Então, uso de celular, todos nós somos ministros, todos nós temos coerência, todos nós temos bom senso, não ultrapasse o bom senso. Quer divulgar? Divulga, faz muito bem em divulgar, acabou, não tem conversa. Se tiver algum assunto muito, muito importante para tratar, avisa o teu líder, vai lá na sala pastoral, resolva o assunto, o tempo que for necessário você gastar para resolver esse assunto, você gasta. Depois, quando você voltar, você estará 100% ao serviço de obreiro, ao serviço também de intercessor. Amém? Sempre pensando nisso. E se fosse você que estivesse em cima do púlpito? Né? A gente sempre tem que pensar que poderíamos ser a gente, ok? Bom, então eu falei de celular e falei também de conversa durante a pregação, porque há pessoas que não conversam no celular, mas conversam com o irmão do lado. Né? O preletor fala assim, diga para o irmão que está do seu lado. Aí a pessoa começa a dizer para o irmão que está do seu lado e não para nunca mais. Engata numa conversa ali, né? E nunca mais para de falar para o irmão que está do seu lado. Então, a gente fala só o tanto que o ministro mandou falar. Depois a gente volta a nossa atenção para o púlpito, exatamente pelo mesmo motivo, uma questão de empatia, uma questão de respeito. Amém? Bom, o outro assunto que eu quero falar é sobre a liderança do corpo de obreiros, tanto a liderança da manhã quanto a liderança da noite, eventualmente precisar retirar um obreiro de uma posição para colocar em outra. Isso é normal e eu vou pedir para ninguém ficar aborrecido, amém? Porque às vezes o líder, vou dar o exemplo da Fatinha que está aqui conosco, é uma líder com muita experiência, de repente ela percebe que tem alguma situação em andamento na igreja que o Edilson vai ser a melhor pessoa para resolver. Então ela vai lá, fala com o Edilson, fala, Edilson, faz um favor, você fica aqui do lado do púlpito. O Edilson não pode ficar aborrecido, porque ele tem que acreditar que a líder está falando algo porque ela percebeu algo
que vai acontecer, o que está acontecendo, e que ele é a pessoa ideal para evitar esse algo. Amém? Então, assim, se alguém tirar você do lugar, por favor, não fique aborrecido, é porque você é útil em outra posição. Eu creio que isso é honra, não é desonra. Significa que você tem uma capacidade, né, que está sendo exaltada ali naquele momento, ok? A respeito de faltas. Com relação a faltas, é muito importante que a gente avise com antecedência, ok? Agora nós temos vários líderes, né? Estamos multiplicando líderes, é ano de multiplicação, tudo está multiplicando, né? Então, assim, eu sei que existem situações que acontecem de última hora, mas eu e você sabemos que não é toda vez que a situação é de última hora, não é toda vez que você bota o pé para fora de casa que acontece uma coisa assim incomum e imprevista. Então, na medida do equilíbrio, na medida do racional, na medida do possível, toda vez que você perceber que que você não poderá estar presente ao culto, avise com bastante antecedência. Porque todos nós trabalhamos com escala. Eu apresento a escala para os apóstolos estão contando com aquelas pessoas que eu passei a escala para eles, né? Eu também estou contando com as pessoas que eu imaginava que viriam naquela escala. O culto terá um melhor andamento se todas as pessoas que estão naquela escala estiverem presentes, ok? E quando a gente avisa com antecedência, dá tempo do líder fazer alguma alteração. Outra coisa, eu gostaria de falar sobre a falta, né, com responsabilidade. No Ministério do Louvor, nós fazemos assim. No Ministério do Louvor, ninguém falta. A gente, sabendo que não vai, liga para um outro ministro e pede para ele nos cobrir. Então, às vezes, eu estou na escala, mas eu não posso estar presente. Eu ligo para a pastora Sara, ou para a Gabi, ou para a Estela, e falo, olha, aconteceu um imprevisto, você pode me cobrir no louvor? E eu só deixo de estar presente quando eu encontrei alguém para colocar no meu lugar. A gente faz isso no louvor, e dá muito certo. O único imprevisto é que estavam esperando a Valéria e chega a Gabi, mas chegou alguém, né? Então, no Corpo de Obreiros, é muito importante que a gente faça isso também. Estão esperando o irmão Roberto. O irmão Roberto não pode ir por um imprevisto, mas ele falou com a Benê, e a Benê vai no lugar dele, por exemplo. Amém? Então, é muito importante a gente não só apresentar com antecedência a nossa ausência, mas também ajudar o líder a resolver essa situação que a gente pode chamar de uma situação problema, né? Já que o problema está meio que tem a ver com a gente, então acho que é justo que a gente faça parte da solução do problema. Liga lá com uns 2 ou 3, vê quem pode estar no teu lugar, amém? E eu creio que o Senhor será exaltado nesta atitude nossa, porque é uma atitude de respeito ao corpo que vai servi-lo no domingo de manhã, no domingo à noite, na sexta-feira à noite, ok? Com relação à presença também, eu quero falar sobre a antecedência. É muito importante nós chegarmos antes. Todo ministro que vai ministrar, você pode observar, todo ministro que vai ministrar, e nós somos ministros, todo ministro que vai para a igreja para ministrar chega com antecedência. O pregador chega antes, os ministros de louvor chegam antes. É raro um ministro que vai chegar na igreja, chegar, estacionar o carro e subir. Só no caso de um grande imprevisto, ok? Agora, a gente tem de manhã a escola de líderes. Então, nesse momento específico, o pessoal do louvor está sendo liberado com apenas 10 minutos.
Então, 10 minutos antes do culto começar, eles são liberados para ir lá, afinar o instrumento e tal. Mas eles já estão na igreja desde as 7h30 da manhã, ok? Então, nós, obreiros, devemos fazer o mesmo. Nós devemos chegar pelo menos com 30 minutos de antecedência, para dar tempo de conversar com o líder, para dar tempo de ver se precisa ser feito algo, né? Se aconteceu, às vezes o culto da manhã encerrou, o serviço da manhã foi feito completamente, mas à tarde teve alguma ação na igreja. Teve um culto de crianças, teve um culto de kids, de teens, né, de adolescentes, teve um ensaio e alguma coisa saiu do lugar. Se a gente chega com 30 minutos antes, dá tempo de recolocar o que saiu do lugar no lugar, né? Dá tempo de ver se está faltando alguma coisa, dá tempo de ver se está faltando uma água para o apóstolo, né? Dá tempo de ver se tem pão suficiente para a ceia, de suco suficiente para a ceia. Não estou falando somente de ceia, mas dá tempo de descobrir se tem algo que não vai bem. Então, 30 minutos é bem razoável e 30 minutos é para ministro, amém? É muito importante que a gente faça isso. E eu tenho aprendido, queridos, o seguinte, que tudo que nós ofertamos ao nosso Deus, ele faz multiplicar na nossa vida, amém? E a gente está falando aqui de tempo, porque você vai ofertar tempo para Deus. E o único que pode te devolver tempo é Deus. Humano nenhum pode te devolver tempo. Mas o nosso Deus, ele devolve tempo para nós multiplicado, em forma de qualidade de vida, em forma de qualidade de vida com a tua família, em forma de anos de vida. O nosso Deus é aquele que pega o que você oferta e faz frutificar. E eu não estou falando de dinheiro, estou falando de tempo. Lá no mundo diz que tempo é dinheiro, isso não é verdade. Tempo vale muito mais do que dinheiro. Se tempo fosse dinheiro, estava bom, a gente comprava 3 horas, a gente comprava 5 horas. Onde é que você compra isso? Em lugar nenhum. Então, tempo é só Deus que dá, né? E quando nós ofertamos o nosso tempo para Ele, Ele devolve em forma de vida, e vida abundante para nós. Amém? Porque a Bíblia diz que o Senhor, o nosso Deus, Ele é o Deus do tempo. Amém? O tempo está na mão dEle. Tanto, o tempo de todas as coisas, de todos os acontecimentos, está na mão do nosso Senhor. Então, oferte ao Senhor o seu trabalho, o seu dia, as suas horas, que Ele vai retribuir como tem retribuído, e você e eu sabemos muito bem. A gente não é ministro à toa, nós sabemos a quem nós estamos servindo. Amém? Bom, o próximo assunto que eu quero falar é a respeito do ministro obreiro. É muito importante que nós entendamos, especialmente os mais novos, é muito importante que nós entendamos que nós somos ministros da igreja. Você e eu somos ministros da Igreja Eterna Aliança, somos ministros obreiros na Igreja Eterna Aliança. É por isso que, a partir deste ministério, nós somos levantados a outros ministérios. E a gente tem visto isso com cada vez mais frequência. Obreiros missionários, obreiros pastores, obreiros evangelistas, obreiros presbíteros. A gente começa como obreiro, não tem problema nenhum ser obreiro a vida inteira, eu sempre falei isso. Se você for obreiro a vida inteira, você vai ser um tremendo de um obreiro experiente, que terá capacitação para ensinar os mais novos, ok? Mas se aprouver ao Senhor te levantar a outros ministérios, você nunca deixará de ser obreiro. Mas a gente é obreiro aqui. E eu sempre ensino isso quando eu faço a formação de obreiros. Quem estudou comigo, estudou com a Rosana, com outras pessoas, né? O curso de formação de obreiros vai se lembrar. A gente é obreiro aqui. Se você chega lá na Universal e fala, eu sou obreiro, eu vim trabalhar, eles vão olhar para você e falar assim, mas você é obreiro onde, minha senhora? O senhor é obreiro onde, meu senhor? O senhor está doidão. Nunca te vi, né? Nós somos obreiros na Igreja Eterna Aliança. Então, é muito importante que a gente também faça separação, no bom sentido, eu não gosto muito de usar esse verbo separar,
né? Mas é bom que a gente faça a separação de ser ministro da casa do Senhor com a célula. Na célula, nós temos a nossa função de célula. Você pode ser líder de célula, anfitrião, co-líder, né? Na célula, nós temos as nossas atividades de ramo. Agora, quando a gente vai para o corpo de obreiros, para o corpo de intercessão, para o corpo de ensino, para o corpo do louvor, ministérios, nós estamos servindo a igreja. Então, a agenda é outra, o líder é outro, amém? A gente tem um líder no nosso ramo, tem um líder na nossa célula, tem um líder no corpo de obreiros, tem um líder no louvor, tem um líder na intercessão, e a gente não pode embaralhar isso, amém? Então, assim, você tem um compromisso com o corpo de obreiros, eu tenho certeza absoluta que isso não acontece. E não acontece porque não é para acontecer mesmo, ok? Você tem um compromisso no corpo de obreiros, o líder do ramo, ele não pode interferir. Eu mesma, que também sou líder do meu ramo, não interfiro na escala dos obreiros que são meus discípulos do ramo. O que o obreiro falou para mim, que é o dia dele trabalhar, eu estou falando de mim, do meu ramo, e eu sou líder do corpo ministerial de obreiros e do corpo ministerial de intercessão. No meu ramo tem intercessor, no meu ramo tem obreiro. Eu não interfiro na escala deles, nem na intercessão, nem nos obreiros. O que eles falam para mim que eles vão fazer, está falado. Por quê? Porque eu não posso atrapalhar o ministério, embora eu seja líder do ministério. Eu, sendo líder do ministério, eu tenho que cooperar, eu não posso atrapalhar, né? E eu tenho certeza que os meus colegas, irmãos de governo, meus colegas 12, eles também não fazem isso, e a gente conversa sobre isso, já conversamos no passado sobre isso, em reunião com os apóstolos deixaram muito claro isso. Ministro de ministério é uma coisa, ministro de ramo, líder de ramo é outra coisa, e um não conflita com o outro. Eu não vou interferir numa agenda de um ramo, porque eu sou ministra do corpo de obreiros, ok? Mas o contrário também não vai acontecer. O líder do ramo não vai tirar o Edilson. Ah, Edilson, sabe o que é? Hoje, você sempre está de manhã, mas hoje você não pode estar na igreja porque você vai conduzir sei lá o que para mim na célula. Não. Qual que é a prioridade? A prioridade é a escala ministerial para os cultos. E nós recebemos essa instrução dos apóstolos e transmitimos isso no nosso M12. Você que faz parte de célula, você que faz parte de um M12, você já deve ter ouvido isso. Nós não podemos ter célula no domingo, não podemos ter célula de sexta-feira, não podemos ter célula de terça-feira à noite, salvo algumas exceções. Por quê? Porque a célula não pode conflitar com o culto. O culto é a prioridade máxima. E sendo o culto a prioridade máxima, nós que somos ministros atuantes no culto, a nossa prioridade máxima é estar no culto, de sexta-feira à noite, de domingo de manhã, de domingo à noite. Amém, queridos? Então, é muito importante, especialmente o pessoal novo, eu não costumo falar sobre isso na formação, porque é muito assunto, né? Então, agora, na hora da reunião, é a melhor hora para a gente tratar sobre isso. É dessa forma, é nessa escala de prioridade que o ministério funciona na igreja, ok? Bom, falando sobre escala, né, puxando esse gancho da escala, agora a gente vai falar sobre a escala. Quando nós treinamos, quando eu treino, ou outra pessoa treinou obreiros, eu sempre falo que quem faz a escala é você, ok? Você vai se lembrar. No dia que você foi treinado, eu falei assim, olha, se você só pode trabalhar uma vez por mês, não tem problema. Se você só pode trabalhar um domingo por mês, uma sexta-feira por mês, não tem problema nenhum. Contanto que você diga para a secretária
que é a Tati, ela é líder também, né? E secretária do Corpo de Obreiros, que faz a escala, me auxilia nessa questão. Se você falou para a Tati que você vai de sexta à noite, vamos supor aqui, fazer uma hipótese, toda primeira sexta-feira. Então, toda primeira sexta-feira do mês, você vai servir. Quem falou? Você. Não faz sentido nenhum você faltar. Porque partiu de você. Você analisou a tua agenda, olhou quais que eram os melhores dias para você e você mesmo declarou que esse era o melhor dia para você. Não foi a igreja que impôs. Eu não fiz você trocar toda a sua agenda de trabalho. Você que falou, olha, o dia que eu posso ofertar ao Senhor é esse. Mas uma vez que você se comprometeu com esse dia que você pode ofertar, o mínimo que nós esperamos é que você cumpra com aquilo que foi estabelecido. Amém? Eu tenho certeza que ninguém vai, de sã consciência, oferecer um dia que não pode estar presente, né? Suponhamos que você trabalhasse todo domingo, um exemplo. Você não vai falar que pode domingo de manhã, você sabe que você está trabalhando, né? Então, você vai ofertar uma sexta-feira, mas aí chega na sexta, a pessoa não vai, desfalca, não é bom, né? E nós devemos estar debaixo da compreensão dessa responsabilidade. Embora o nosso serviço dentro do corpo de obreiros seja voluntário, nós sabemos a importância de ser um ministro na casa do Senhor. E também sabemos o que nós recebemos da parte do nosso Deus. A gente estudou isso quando a gente se formou obreiro, né? E nós sabemos que o nosso Deus, ele não é injusto para ficar esquecido do nosso trabalho, que a gente serviu no passado e ainda serve hoje. O nosso Deus, ele dá recompensa, ele dá fruto, ele dá pagamento para nós e ele dá galardão. Nós temos 4 tipos de recompensa por trabalharmos na obra. E o nosso Deus, ele dá um nome diferente para cada tipo de recompensa, né? Ele fala fruto. Fruto o que é? Fruto, eu gosto sempre de comparar com frutas. As frutas, elas ficam na fruteira por uma semana. Depois, se você não consome, elas estragam. Então, fruto é uma coisa para a gente consumir agora. E Deus dá fruto para nós. É o dia de hoje, é a bênção de hoje, é o pão de cada dia. O nosso Deus, ele nos dá enquanto nós trabalhamos para ele. Ele dá fruto, e fruto é para agora. Não vai faltar nada para nós, em nome de Jesus. É o que eu sempre falo, talvez na hora da refeição, você não tenha comido aquilo que você gostaria, não comeu lagosta, né, na hora da refeição. Mas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, não faltou o alimento. Na hora de dormir, talvez a gente não tenha, né, deitado numa cama com um lençol de algodão egípcio, mas estava lá a nossa caminha quentinha e gostosinha, né? Limpinha, que a gente mesmo lavou o lençol e passou lá um amaciante para ficar perfumada. Então, o nosso Deus, ele tem provido na nossa vida. E no devido tempo, nós vamos colher ainda mais. O fruto é para hoje, a recompensa é para agora, o galardão é para o futuro, o salário é o pagamento que Deus nos dá. E quando fala de pagamento, no mundo, pagamento é salário físico, é dinheiro, né? Agora, quando se fala de Deus em coisas espirituais, porque o texto que fala sobre salário é aquele que saiu para salariar uma vinha. É Deus. Então, Deus é espírito, ele está falando de uma vinha espiritual, porque a gente não planta nem colhe uva, né? Aqui ele está falando de uma vinha espiritual, e o salário também é espiritual. E salário espiritual é muito melhor que salário físico. Por quê? Porque salário espiritual engloba tudo aquilo que dinheiro não compra. Como eu acabei de falar há poucos minutos a respeito do tempo, a respeito de alegria, a respeito de saúde, tudo que o dinheiro não pode comprar. Em que lugar você compra meio quilo de harmonia dentro da tua casa, da tua família? Se existisse um lugar que vende isso, muitas famílias bilionárias não viveriam em pé de guerra, porque eles iriam lá
na lojinha e iam comprar um pouquinho de harmonia para viver em paz dentro de casa. Mas, apesar dos bilhões, eles têm que andar com as costas encostadas na parede, porque se virar, alguém dentro de casa dá uma facada nas costas, para ver se a pessoa morre logo e deixa a herança de bilhões para o herdeiro, né? E o nosso Deus, ele tem feito o quê na nossa casa? Apesar da gente não estar bilionário, a gente não precisa andar com as costas encostadas na parede, porque tem harmonia dentro da nossa casa. Você pode virar as costas que ninguém vai te esfaquear dentro da tua casa, amém? Tem paz, tem harmonia, tem amor, tem tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar, amém? Então, eu falei sobre isso para apenas a gente se lembrar do que do que foi com que nós nos comprometemos, né? Para que a gente cumpra a escala dentro daquilo que a gente mesmo falou, ok? E se você mudar de trabalho, né? Se mudar alguma coisa na tua vida, eu tenho um monte de pessoas dentro do corpo de obreiro que já veio falar comigo, pastora, hoje eu cuido dos meus pais, que são idosos, pessoas que vinham de noite, agora tem que vir de manhã, pessoas que moram em bairros que se tornaram perigosos, né? Então, olha, pastora, de manhã eu posso ir, mas à noite eu não posso mais, deu um probleminha lá no meu bairro, não tem problema nenhum, não está engessado, ok? Mas isso não é motivo para a pessoa cada hora ficar fazendo uma agenda de um jeito. A gente está acreditando naquilo que você falou. E dentro daquilo que você falou, a gente bota na escala, põe no papel, e na medida do possível, eu gostaria de pedir a vocês que não fosse alterado. Porque a gente apresenta para os apóstolos, depois eles falam, pastora Valéria, você não disse que o fulano, que o ciclano vinha? Não vi. Então, apóstolo, é que foi alterado, mas essa escala só muda, eu fico com uma cara de banana, né? Então, por favor, me ajudem a não ficar com essa cara lá na frente dos apóstolos, ok? Bom, próximo assunto. Os líderes e os obreiros... Opa, quase que meu telefone caiu, deixa eu mudar de lugar. Os líderes e os obreiros que servem, que foram designados para servir ao altar, aquela turma que é um rodízio, né? Cada vez um fica lá na frente, perto do altar. Tem que estar muito atento ao gasofilácio, às máquinas de cartão de crédito, ao envelope, né? E tem que ficar sempre atento, olhando para o apóstolo e para a apóstola. Às vezes a apóstola está embaixo, o apóstolo está em cima, mas eles estão conversando ali, os dois, e estão tomando decisões, porque o Espírito Santo está mostrando algo para a apóstola, o Espírito Santo está falando algo para o apóstolo, a apóstola chega, cochicha um negócio lá no ouvido do apóstolo, olha, Deus me mostrou isso, isso e isso, e com base nisso, ele vai tomar uma ação, vai tomar uma atitude. Aqueles obreiros que estão mais próximos do altar tem que estar muito atento. A gente tem que fazer uma divisão, também não gosto dessa palavra, mas entenda do que eu estou falando. A gente tem que fazer uma divisão na igreja por quadrante. Então, assim, quem está no meio, cuida do meio. Quem está no fundo, cuida do fundo. Quem está na frente, cuida da frente. Então, na frente tem que ter a turma que olha só para os apóstolos. Se caiu uma cadeira lá no fundo, não tem nada a ver com quem está na frente. Estou falando de obreiro, ok? Mas também tem que ter uma turma de obreiros que está olhando para a fileira da frente. Então, a gente divide a igreja em 3 quadrantes, frente, meio, fundo. E um quarto quadrante é o altar. Quem está na beira do altar, atende o altar. Quem está na frente, na fileira da frente, no meio e no fundo, atende na frente, no meio e no fundo, ok? Para não acontecer dos apóstolos chamarem algo e a gente está disperso. Porque a igreja observa, né? E graças a Deus, eu tenho, como eu sempre digo, né, e continua, não mudou nada, eu tenho, como ministra, né, do Corpo de Obreiros, eu tenho recebido sempre muito bom feedback a respeito de vocês. Os apóstolos falam nominalmente
de pessoas, né? Fulano, ciclano, muito atencioso, está sempre ali atento. Isso é muito gratificante. Saber que vocês estão entrosados, que vocês estão em unidade, que não há nenhum tipo de separação, não há nenhum tipo de divisão entre nós. Amém? Mas, obviamente, não existe nada que esteja tão bom que não possa ser melhorado, né? Então, o intuito dessa observação aqui é a gente tornar ainda melhor, porque isso mostra para o corpo, mostra para a congregação a organização da igreja. O corpo de obreiros é o cartão de visitas da igreja. Um visitante, quando ele entra na igreja, ele não vê uma bagunça, um negócio virado de cabeça para baixo. Quando ele olha para o corpo de obreiros, ele fala, aqui nesta igreja tem ordem. Aqui nessa igreja tem decência. Aqui nessa igreja eu serei tratado de uma maneira respeitosa. Porque a gente não é mais criança, a gente sabe que tem lugar que quando você entra parece que o tsunami passou ali. Graças a Deus, a nossa igreja não é assim, e nunca será, em nome de Jesus. Amém? Mas nós devemos prosseguir lutando, né, para que essa organização sempre se aplique. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é sobre segurança do altar, ok? No passado, antes da pandemia, lá para o ano de 2017, 2018, aconteceram algumas situações, não na nossa igreja, mas em outras igrejas, de pessoas subirem no altar durante o culto. Saiu no jornal, né? A gente, muitos vão se lembrar, porque aqui todo mundo é crente antigo, né? Gente que subiu para falar nada no microfone, tomar o microfone da mão do preletor, gente que subiu para ameaçar o preletor, gente que subiu para, de fato, agredir o preletor, né? Especialmente as agressões a gente viu no jornal. Então, é muito importante que haja essa questão de segurança do altar. As escadas que dão acesso ao altar, não precisa ficar um obreiro homem, né, de preferência ali do lado, como se fosse o querubim, né? Não precisa ficar ali. Mas é muito importante, especialmente os homens, estarem atentos a essas duas escadas, ok? Principalmente quando o culto está muito cheio. Porque os apóstolos, quando sobem no altar, eles estão completamente atentos ao que Deus está falando para eles, e eles não estão pensando em proteger sua própria vida, sua integridade física. Você vai ver o apóstolo orar, ele fecha o olho. Por quê? Porque ele está acreditando que você está cuidando dele. É por isso que o apóstolo fecha o olho. Amém? Nós, intercessores, a gente não fecha o olho quando ora, a gente ora de olho aberto. Né? O obreiro também ora de olho aberto, o obreiro não fecha o olho para orar, ok? Mas os apóstolos, você pode reparar, eles fecham o olho. Por quê? Porque eles se sentem seguros. E por que eles se sentem seguros? Porque você está lá. E a gente não pode desapontá-los, amém? Então, devemos prestar atenção. Se alguém levantou numa hora imprópria e se dirigiu para frente, tem algo que está muito incomum. E a gente vai interceptar essa pessoa de alguma maneira, ok? Porque o que a pessoa quer no meio do culto? Você já viu isso acontecer? Eu vi poucas vezes. E todas as vezes que eu vi, dessas poucas vezes, não era nada normal. Estava acontecendo uma anormalidade, ok? Então, nós devemos estar atentos. Eu tenho até medo, né, de falar essas coisas na reunião, mas eu sei que o nosso Deus está nos protegendo. A pastora Valdete orou por isso, né, no início da nossa reunião. Essa reunião está blindada pelo nosso Deus. Mas vocês sabem que numa última reunião que nós tivemos, eu falei a respeito de cuidado de bolsas, né, e lamentavelmente a gente teve um episódio logo em seguida, meio que dias depois que a gente fez a reunião, né? Então, você vê que o Espírito Santo de Deus, ele nos avisa com antecedência, né? Então, prestem muita atenção nisso, na bolsa, né? E prestem muita atenção nisso, no altar, nas escadas que dão acesso ao altar, ok?
Bom, falando agora sobre os obreiros novos, como eu disse na reunião de formação, não dá para falar tudo. Então, eu uso aqui a reunião administrativa para também falar um pouco sobre isso. Obreiro novo tem que, quando chega na igreja, tem que se apresentar ao líder, ok? Então, você é obreiro novo, faz 4, 5 semanas que você está ungido. Chegou na igreja, vai lá e fala, oi, tudo bom? Deixa eu ver quem está aqui, para eu não usar. Adriana, missionária Adriana, tudo bom, missionária Adriana? Tem algum trabalho específico? Se tem alguma ordem? Eu preciso fazer alguma coisa agora, antes do culto? Já cheguei, tá bom? Estou à sua disposição. O que a líder vai falar faz parte da organização que ela fez previamente, ok? Então, é muito importante a gente chegar e se apresentar. Ah, mas eu sou obreiro antigo. Então, não tem problema, se apresenta também, porque às vezes o líder está só esperando alguém chegar para dar uma tarefa que talvez precise um pouquinho mais de experiência para executar. Né? Então, é muito importante, quando a gente chega, é até uma questão de educação. Não faz sentido eu chegar e ficar lá no fundo e nem olhar para o meu líder. Eu não estou de mal com ele. Por que eu não olhei para o meu líder? Né? E a gente, graças a Deus, se dá muito bem. Todos nós vivemos dentro de uma atmosfera de muito respeito, de muita harmonia, obviamente respeitando as peculiaridades de cada um. Uns falam mais, outros falam menos, uns riem mais, outros riem menos, mas todos são tratados com a mesma educação, com a mesma deferência, né? Então, é muito importante nós irmos até o nosso líder e nos apresentarmos, ok? Ok. Vamos lá. Falando sobre os líderes, né? Os líderes também devem se comunicar. Falei sobre isso na reunião passada, continuo só para lembrar. O líder chegou, porque agora a gente tem mais líderes. O líder chegou, conversa com o outro líder, né? De repente, ele só está esperando você chegar para compartilhar alguma coisa, né? O rodízio de liderança deve continuar sendo feito, está sendo feito e deve continuar sendo feito, ok? Porque a gente está fazendo a multiplicação de liderança, porque a igreja vai aumentar, a igreja vai multiplicar. Não é à toa que a palavra que está sobre nós esse ano é essa, ok? Inclusive, ela está sobre nós esse mês também, né? Então, você sabe que todo ano nosso Deus cumpre aquilo que ele promete. Então, a igreja, ela vai multiplicar exponencialmente. E nós, em todas as áreas, em todas as reuniões de todos os departamentos da igreja e ministérios, temos falado sobre isso. Como é que a gente vai administrar a grande multidão que o nosso Deus está enviando, né? Então, nós devemos ter muita organização e comunicação. Organização sozinha não é muito útil. Organização associada à comunicação é utilíssima dentro do reino, ok? Próximo assunto, já está terminando, amém, queridos? Em geral, essa reunião tem 1h30, a gente já deu 10 minutos de aguardo, quando começou às 19h, faltam 2 minutos para as 8h da noite, ok? Temos mais alguns itens antes de encerrar a parte administrativa. Sobre a ceia deve ser, como sempre, organizada antes do início do culto. Se por acaso acontecer de algum elemento não chegar, né? Porque agora a gente faz os pãezinhos, né? Que são lindos e é uma grande quantidade. Eu sei que pão, meu pai era padeiro, né? Pão é um bichinho ingrato. Quando esfria, a massa não cresce, aí a pessoa fica esperando, ai meu Deus do céu, né? Às vezes, se está muito calor, assa rápido, se está frio, ele já não assa tão rápido. Pode acontecer dele não chegar exatamente na hora que a gente queria que chegasse. Pode acontecer do suco não chegar exatamente na hora que nós esperávamos e que está combinado para chegar. O certo é chegar na hora certa, ok?
mas às vezes não dá desse jeito. Então, como é que vai fazer? Quando não deu do jeito que tinha que ser, a gente vai, da maneira mais discreta possível, integrar este elemento ao culto como se fizesse parte do rito, como se fizesse parte da liturgia, ok? Então, assim, vou dar um exemplo. O suco atrasou. O pão está na mesa, mas o suco não está. Que hora que o suco vem para a mesa? E aí, no meio da conversa, o suco chegou. Vai lá para a sala discretamente, enche os copinhos, que já estão lá tudo organizado, só esperando o suco chegar, né? Deixa lá o suco. Não me aparece com o suco na hora que o pregador estiver pregando, né? A hora que o pregador falar assim, que agora a gente vai servir a ceia, a turma que está com a bandeja do suco vai lá para dentro, pega a bandeja, integra ao rito, integra a liturgia, como se fizesse parte da liturgia. Ninguém vai perceber que que não foi bem do jeito que a gente estava esperando, ok? Porque até para os imprevistos, a gente tem que ter um plano B, né? Então, esse é o plano B para os imprevistos. Só vou pedir para que isso não vire regra, ok? A regra é chegar antes. O certo é ter antes. Mas até para os imprevistos, a gente tem que ter uma ação, ok? E com relação à ceia, continua valendo aquilo que nós combinamos. A turma sai da sala de pastores já sabendo. Então, a Adriana Madureira vai pegar a bandeja do suco e vai servir a terceira fileira. A Ana, esposa do Dé, vai pegar a bandeja do pão e vai servir junto com a Adriana Madureira a terceira fileira. Por isso que é importante a gente chegar antes. Como é que você vai saber disso se você não chegar antes? E é importantíssimo que haja ordem e decência no momento da distribuição dos elementos da ceia. Nós, na Igreja Eterna Aliança, cremos na transubstanciação. O que significa isso? Significa que depois que o apóstolo orou, você tem o corpo de Cristo e o sangue de Cristo na tua mão. E a gente tem que usar com muita reverência, com muito respeito, distribuir o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Amém? Terminou o momento da ceia, o que acontece? Volta a ser pão e suco de uva. Ok? Houve uma pequena interrupção. Vocês entenderam o que foi dito com relação à transubstanciação? Nós cremos na transubstanciação. Quando a bandeja está na tua mão, depois que o apóstolo orou, olha a responsabilidade, igreja. Você está com o corpo e o sangue do Senhor Jesus em mãos. Aí você foi distribuir. A pessoa não quer. Não quer, não quer. Amém? Ninguém é obrigado a tomar a ceia. Se você ofereceu para alguém e a pessoa fez assim, não, não quero, deixa, pula para o próximo. A pessoa não está te rejeitando. E a pessoa deve saber lá o que ela está fazendo, ok? Aqui, na escola de líderes, a gente tem ensinado isso para as pessoas. Julgue o homem a si mesmo, então discirna se deve beber do cálice e comer do pão. Às vezes a pessoa sabe que pisou na bola e não se acertou com Deus, não vai tomar ceia, é um problema dela, com Deus. A gente está ali para servir o corpo e o sangue. A pessoa não quer o corpo e o sangue? Próximo. Não é hora de falar, não, pega. Não, mas come só um pedacinho. Não, toma só um pouquinho. Não quer, não quer. Amém? A pessoa se analisou lá, a gente não tem nada a ver com isso. Ok? O apóstolo, ele informa que a ceia é do Senhor Jesus. O apóstolo informa que a ceia não é da Igreja Eterna Aliança, a ceia é do Senhor Jesus, que todos estão convidados para a mesa do Senhor Jesus. Se ainda assim a pessoa não quer, amém, próximo. Não quer, tem quem queira, aleluia. E nós queremos, amém? Bom, o próximo assunto que eu quero falar
é sobre segurança, novamente. Eu falei de segurança do altar, agora eu vou falar sobre a segurança da igreja, ok? É muito importante que todos os cultos, tanto de sexta-feira quanto domingo de manhã, domingo à noite, aos obreiros saírem da sala de pastores, é muito importante que já tenha alguém designado para fazer uma ronda nas dependências da igreja, ok? A igreja tem uma entrada, mas tem aquele portão lateral que deveria estar sempre fechado, porque estando aberto aquele portão lá no fundo, ao lado direito, certamente a porta de aço vai estar aberta. Então, no meio do culto, está todo mundo olhando para o apóstolo, né? Se entra alguém pelo portão, segue entre os carros pela direita e vai lá para o fundão, vai parar lá na sala dos apóstolos e ninguém nem viu, né? Então, é muito importante que essa pessoa que está designada cuide de fechar aquela porta. Se tiver gente em volta, fala para o pessoal, especialmente os adultos, criança não adianta falar, né? Mas fala, olha, vai usar esse portão, não tem problema nenhum. Ao terminar de usar, fecha por questão de segurança e de vez em quando dá uma ronda, olha no estacionamento. Não é comum alguém estar no estacionamento. Está fazendo o quê no estacionamento? Está tudo bem? Está passando mal? Precisa de ajuda? Quer um remédio? Quer que chame a ambulância? Né? Porque não é comum a pessoa estar no estacionamento, né? Se é uma pessoa conhecida, enfim, mas se é um estranho, não é legal que isso esteja acontecendo. Também é importante olhar lá em cima, né? Se um obreiro não foi designado para a educação infantil, é importante também fazer uma ronda lá em cima para a segurança das nossas crianças. Amém? Nós todos somos adultos aqui, ninguém vive no país das maravilhas, aqui ninguém é Alice. A gente sabe que tem gente mal intencionada. A Bíblia diz que na igreja tem joio e tem trigo, e quando você olha para a cara dos dois é igual. Você não sabe quem é joio, você não sabe quem é trigo. A gente não sabe se a pessoa veio para receber a bênção ou para levar a bolsa. A gente não sabe se a pessoa veio para receber a bênção ou para molestar alguma criança. Amém? Na nossa igreja, graças a Deus, isso nunca aconteceu. Mas eu já estive em uma igreja, fui membro durante 9 anos de uma igreja que aconteceu isso lá, né? Então é muito sério. E depois a gente não sabe o que fazer. É horrível. E graças, assim, eu creio em nome de Jesus que isso nunca vai acontecer conosco, porque nós estamos tomando uma atitude de prevenção, ok? Então é muito importante, líderes, por favor, anotem isso que é muito importante. Saiu da sala dos pastores para o serviço, já tem que ter um que está designado para fazer a ronda. E esse que está designado para fazer a ronda, de vez em quando, deu 10 minutos, ele vai lá, dá uma olhadinha, sai, volta. Ele está livre para fazer isso. E se você foi designado para fazer isso e achou alguém num lugar que não era para estar, aborde com educação, que às vezes é parente, que a gente não sabe de quem é, às vezes é convidado de algum pastor, aborda com educação, mas fica atento, porque a pessoa está num local inadequado, o culto está em andamento, onde que a pessoa tinha que estar? No culto. Não na sala do apóstolo, não no corredor, não em outro lugar, não de estacionamento, ok? Penúltimo assunto. O grupo de limpeza da igreja do sábado. É um sonho que se realizou, o grupo de limpeza. Durante muitos anos, nós oramos para que isso viesse a acontecer. Durante muitos anos, pouquíssima gente estava fazendo a limpeza da igreja. Hoje nós temos muitas pessoas dentro desse grupo. Se você ainda não está no grupo, eu quero pedir para você entrar em contato. Vou falar com a Fatinha na parte da manhã, ok? E com a missionária Adriana na parte da noite. Você que está na reunião e você que vai assistir a reunião depois pelo YouTube. Você não está no grupo da limpeza de sábado?
e pode se voluntariar, porque você não trabalha de sábado, né? Pode se voluntariar pelo menos uma vez a cada 60 dias, porque não é todo fim de semana. É todo fim de semana que se faz a limpeza, mas não são as mesmas pessoas que fazem a limpeza todo fim de semana. Há um rodízio. E quanto mais gente tiver nessa escala, menos cada um vai fazer, menos cada um vai trabalhar. Então, se todos puderem, aqueles que podem, né, estar no grupo e informar no grupo, olha, eu posso todo primeiro sábado do mês par. Então, pode em abril, e depois pode em junho, e depois pode em agosto, e depois, sabe, assim, em meses pares. Ok, tá lá, tá na escala. Quando chegar o primeiro sábado do mês par, é com você e com as outras pessoas que se dispuseram a estar nesse mesmo dia. Aí eu posso no dia ímpar. Ótimo, só informa, ok? E depois que informar, porque a informação é livre, você informa o que você quiser, mas aí depois você tem que cumprir, né? Porque uma vez que a gente falou que vai, não dá para mudar, né? Não, a gente tem que ter essa responsabilidade, amém? Ah, mas sabe o que é? É que vai, olha, vai ter um evento, vai ter não sei o que lá. Então, mas você já tinha esse compromisso. Não, mas eu tenho que estar. Ok, não tem problema, arruma alguém para estar no teu lugar. Porque só falar que não vai, não é o suficiente. É o que o pastor Renan fala para a gente no louvor. Só você falar que não vem, pastora Valéria, não é o suficiente. Você pode não vir, mas você arruma alguém para vir para o teu lugar, então. Né? Porque senão eu mando um monte de problema para a mão de quem estava achando que estava tudo em ordem. E aí volta lá para o comecinho da reunião, a responsabilidade do ministro, tudo aquilo que a gente já ouviu, ok? Então, o último assunto que eu quero tratar é sobre o apoio ao Ministério Infantil. O apoio ao Ministério Infantil, como o nome diz, é apoio, ok? Nós não fomos designados, e assim, salvo um ou outro, que eu sei que até já fez curso, que tem bastante conhecimento nessa área, mas eu vou dizer assim, 98% dos obreiros, eu conheço todos os obreiros, né, pelo nome, graças a Deus, 98% deles nunca estudaram para ser professor da escola infantil, que já me contaram, né? Tem um ou outro que já estudou, mas 98% não. Então, se você for designado para apoiar o ensino infantil, porque lá em cima é um culto, ele apenas tem uma linguagem diferente, mas é culto igual o culto lá de baixo, apenas a linguagem está adequada para a criança. Né? E obreiro é obreiro de ovelhinha e de ovelhona, né? Das ovelhinhas e das ovelhinhas, né? Então, sobre o obreiro para ajudar as ovelhinhas, né? Se você foi designado, chegou lá, só está você, não tem nenhum professor, a gente não pode se responsabilizar por isso. Amém, queridos? Não dá para deixar o obreiro lá para cuidar, porque não recebeu treinamento para isso. Eu sei que nós temos muita boa vontade, né? Mas não é só de boa vontade que o mundo é feito. O mundo também é feito de conhecimento, de treinamento, de ensino, né? Então, assim, chegou lá, não tem um professor da escolinha, volta. Ok? Porque a gente não está treinado para administrar essa situação. E aí, o líder, que é o líder do turno, vai falar com alguém, vai mandar mensagem para alguém, né, falando, olha, pastor, líder do Ministério de Educação Infantil, mandei o obreiro para lá, mas não tem professor, o obreiro voltou, ok? Salvo se é uma dessas pessoas que já treinaram para isso, que sabe. Eu sei que alguns obreiros, eu me alegro muito, alguns obreiros foram lá um dia
apoiar e amaram e já falaram com a pastora Josi, já falaram com a pastora Isabel. Eu faço muito gosto. Eu não tenho problema nenhum de falar, ai, é obreiro, não pode. Não, pelo amor de Deus, eu faço muito gosto que você seja ministro de louvor, que você seja ministro da educação infantil, que você seja ministro da educação de liderança, amém? Na escola de líderes. Eu faço muito gosto, ok? Mas, se você já faz parte do ministério, ok, abraça essa responsabilidade que agora você está lá. Agora, se não é o seu caso, se você não é uma das pessoas que já se voluntariou para fazer parte do ministério, por favor, não tente levar, né, uma carga para a qual você não foi treinado. A gente está sendo treinado para ser obreiro, não para ser ministro de educação infantil ou de adolescentes, não é? Isso é o próximo ministério. Amém, queridos? Então, esses são os assuntos da nossa questão administrativa. Eu vou encerrar agora a gravação para ficar mais fácil de editar. Em seguida, nós vamos orar, agradecendo ao Senhor, e vamos iniciar um pequeno momento de estudo da palavra.